Em algum momento você se deparou com algum tipo de pensamento que você mesmo se assustou com ele, ficou se questionando, meu Deus, por que que eu tô tendo esse tipo de pensamento na minha mente? Tá repreendido em nome de Jesus. Isso te gerou inquietação. Alguma vez você já fez alguma coisa no impulso e aí de repente você se arrependeu depois amargamente, e você mesmo ficou indignado, com raiva de você mesmo, se questionando, meu Deus, por que que eu agi assim dessa forma? Em algum momento você falou algumas coisas que depois você parou para pensar e falou, meu Deus, nunca imaginei que eu iria falar isso. Meu Deus, como é que eu liberei essa palavra? Como é que eu falei isso? Meu Pai. Então, quando você passou por essas coisas, você estava debaixo de uma influência demoníaca. A influência, claro, ela existe em vários tipos de níveis, né? A gente vê a história do apóstolo Pedro, como ele foi um homem que foi até mesmo elogiado por Jesus, né? Quando ele declara sobre a essência, a origem de Cristo, né? Então o Senhor, o próprio Deus fala, olha, falaste bem, não falaste pela sua carne, mas falaste pelo Espírito de Deus. Agora, o mesmo homem que estava ali cheio do Espírito Santo, testificando sobre a divindade de Cristo, agora quando Cristo está falando sobre o plano remidor, a sua missão de ir para a cruz, morrer, ele diz, não, de forma alguma isso acontecerá contigo. E Jesus então tem que repreendê-lo, e quando repreende, o Senhor não repreende a Pedro, mas ele repreende o nível de influência maligna que está sobre a vida dele. Diz, eu te repreendo, para trás de mim, Satanás. Então sim, um homem de Deus, se um apóstolo, ele pôde ser influenciado pelas trevas, falar algo que estava sobre uma influência demoníaca, nós também podemos. Então, existem vários tipos de influência demoníaca e a gente precisa aprender como que atua essas influências. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Você que está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Você chegou na hora do valente. Se você chega pela primeira vez, eu sou a pastora Valéria Fernandes, sou mentora, libertadora, e a minha missão é essa, ajudar você a se restaurar espiritualmente, a trilhar uma rota de cura emocional, de libertação espiritual, a fim de que você possa viver a vida plena, prometida para os filhos de Deus. Então, que o seu coração se abra, sua mente fique alerta, para que você possa ser impartido pelo poder do Evangelho de Deus. Mas eu não quero fazer isso somente com você. Eu quero que mais pessoas sejam alcançadas, amém? Então vocês que estão aqui agora têm uma responsabilidade junto comigo, tá bom? Eu vou pregar a palavra e você vai fazer a obra do bom evangelista. Como? Compartilhando esse conteúdo com o maior número possível de pessoas. Então clique aí na setinha, compartilhe nesse aviãozinho, envie esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis e deixe o seu like, comece a curtir. Quanto mais você curtir, mais o Instagram e o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante e vai distribuir, vai entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então compartilha aqui no chat comigo se você vivenciou isso. Eu quero ler no término desse conteúdo que eu vou estar te entregando, eu vou estar lendo aqui nos comentários, te ajudando, te aconselhando, te direcionando. Então coloca aqui no chat. Isso já aconteceu com você? Você já pensou em uma coisa, depois você parou e você ficou com raiva de você mesmo, falou, meu Deus, como é que pode? Por que tá vindo esse tipo de pensamento na minha mente? Tá repreendido em nome de Jesus. Você já fez alguma coisa num impulso e depois se arrependeu amargamente? Você fala, meu Deus, eu não sei como, isso não faz parte da minha essência, por que que eu agi dessa forma? Você já liberou palavras que depois você se arrependeu, porque você viu que isso gerou dano e você falou, meu Deus, por que que isso saiu de mim? Por que que eu agi assim? Então,
se você vivenciou isso, coloque aí no chat. Se você tem vivido isso, coloque aí no chat. Escreva, porque eu quero ver, eu quero ler e te ajudar, tá bom? Kate, existem influências de vários níveis. Isso aí todos nós sofremos. Então, muitas das vezes elas são sutis e outras vezes elas são mais agressivas. Só que às vezes a gente não percebe, porque parece que isso está muito ligado e linkado à nossa personalidade, né? O inimigo, ele sempre vai falar na primeira pessoa, ele não sugere, ele afirma. Então você vai acatar aquilo como se fosse algo seu. Então você acaba fluindo, e tem muitas pessoas que estão tão influenciadas que agora elas já chegaram no nível que o inimigo consegue realmente influenciar totalmente a sua personalidade. Então vamos lá, gente. O que seria uma influência demoníaca? Uma influência é uma ação de demônio sobre alguém, né? Sobre alguma coisa, né? Que vai suscitar algumas modificações. Então ela vai causar um efeito de influir na vida dessa pessoa ou nesse ambiente, tá bom? Então essa influência demoníaca, ela vai trazer uma manifestação, uma força que vai se opor à nossa vontade, amém? Então você vai estar debaixo dessa influência e acabar fazendo coisas que depois você vai ver que não faz parte da sua essência, mas você fez por quê? Porque você realmente estava debaixo de uma influência maligna, que veio uma força sobre você e te manipulou, ok? E houve uma modificação da sua essência, da sua personalidade, do seu caráter, da sua identidade como um servo de Deus. Então existem dois tipos de influências. Existe a influência positiva e a influência negativa. Sabe quando um pai e mãe tem um feeling dado pelo Espírito Santo de Deus? Ele fala pro filho assim: não anda com fulano, porque eu não fui muito bem com a cara de fulano. Não acontece isso? Ele não sabe nem o que é. Mas a gente há de convir que é batata, né? Quando ele fala, opa, mais lá na frente a gente vai ter problema. Por quê? Porque ele está tendo um discernimento espiritual de uma influência negativa. Às vezes aquela pessoa tem cara de anjinho, de ovelhinha, mas a pessoa, a mãe, né, que tem essa sensibilidade dada pelos céus, ela vai o quê? Sentir esse nível de influência. Então é comum a gente sentir esse nível de influência, mas por causa da nossa carnalidade, a gente não vive uma vida, né, focada no espiritual, de buscar o espírito. A gente acaba negligenciando essas coisas, ok? Mas você vai estar sempre debaixo de alguma influência. Ou você está debaixo de uma influência negativa, ou você está debaixo de uma influência positiva, ok? Então, a influência que você vai estar, ela vai o quê? Modificar, vai causar um efeito sobre a sua vida. E de fato que quando nós estamos sobre a influência de Deus nos transforma, o nosso caráter, a nossa identidade, né? Talvez você fosse uma pessoa completamente agitada e aí de repente agora você já consegue ter uma calmaria, um equilíbrio. Por quê? Porque você está debaixo de uma influência positiva, a influência de Deus. Então existe a influência das trevas e a influência celestial, mas hoje eu vou estar falando sobre essa influência das trevas, tá bom? Então a gente vai ver esse nível de influência, ele é muito poderoso. Em Isaías capítulo 14, versículo 13, vai falar sobre aquilo que Lúcifer, ele intentou no seu coração. Eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu assentarei no monte da Assembleia, né? No ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto do que a nuvem e serei como o Altíssimo. Olha o desejo dele. E esse desejo dele, né, essa base de orgulho, né, trouxe uma influência tão grande que ele conseguiu, através dessa influência, corromper a essência, manipular a essência e transformar, através dessa influência,
influência. Ele modificou a essência dos anjos de Deus. E 1/3 foi conduzidos, foi envoltos nessa influência e foram destituídos da glória de Deus. Então, o diabo, ele continua agindo nos seus níveis de influência, usando os demônios. Quem são os demônios? São esses anjos caídos, né? Esses que foram expulsos do céu. Então, nós vamos ver alguns níveis de influência que vêm sobre a vida do cristão. O primeiro nível são as amarras. Essas amarras espirituais, a palavra amarra já vem, né, de amarração, algo que ata, que prende. Então essas amarras, elas vão afligir o corpo e a alma. Sabe quando você sente uma aflição no seu corpo? Às vezes é como uma pessoa, tô sentindo fisgada, tô sentindo um peso, pastor, parece que tem alguma coisa nas minhas costas, um peso, uma angústia, e que você não sabe explicar. Então, isso vai agir, essa amarra, ela age muito na área da vontade. Então são julgos demoníacos, são coisas que prendem, né, a vontade, fazendo com que a pessoa ela venha ter está debaixo de um domínio, de uma força compulsiva, tá bom? Então ela vai ser diagnosticada pela falta de controle, né, sobre a sua vida. Muitas das vezes vai levar essa pessoa, por exemplo, essa falta de controle, né, a alguns níveis de compulsividade, compulsão por sexo, compulsão por comida, compulsão por compra, compulsão por drogas, compulsão por jogos, né, aprisionando ela em uma cadeia, tá bom? Então esse é o primeiro nível, que são as amarras espirituais. O segundo nível, né, ele vai estar manifesto, né, através da obsessão. Então vamos lá, gente, vamos aqui reforçar. Essas amarras, né, elas vão se atar nos sentimentos, trazendo agonia, trazendo desassossego, trazendo sofrimento intenso, trazendo preocupações excessivas, tá bom? Então essas amarras, elas vão afligir tanto o corpo quanto a alma, né? A gente sabe que as doenças psicossomáticas, elas também vão ser sentidas no corpo, tá? Agora, já a obsessão, né, é uma força muito forte que o inimigo traz, que vai agir sobre a nossa identidade, o nosso caráter, amém? Sobre os nossos pensamentos, trazendo pensamentos obsessivos, pensamentos que você não consegue se desligar deles, para fazer com que haja uma modificação na sua personalidade e no seu caráter, tá bom? Então, a obsessão ou encantamento vai fazer com que a pessoa realmente ela perca a cabeça, ela pare de pensar naquilo que é racional e ela vai viver de acordo com aquilo que ela sente, com aquilo que ela deseja, né? Você já ouviu falar daquela pessoa, perdeu a cabeça, virou a cabeça, saiu de casa, largou a mulher, foi embora atrás de um amante, largou os filhos, foi embora atrás de um amante, ou seja, porque essa pessoa estava debaixo de um encantamento, de uma obsessão muito grande, né? Que vai trazer essa mudança radical no seu comportamento, até mesmo no seu humor, amém? Podendo provocar até mesmo loucura, tá bom? Podendo provocar pensamentos obsessivos e outros tipos de doenças psicossomáticas, tá bom? O terceiro nível é a opressão demoníaca. Na opressão demoníaca, você vai ter sobre a sua vida uma força demoníaca extrema. Aí o poder, essa força, ele já está mais forte, tá bom? Começou lá com uma amarra, depois foi para uma obsessão, um espírito de encantamento, tá? E depois vem a opressão, que vai gerar, né, essa dor, esse sufocamento,
sufocamento, essa angústia, esse aperto no coração, essa força que de selar, vem esmagar a alma, a palavra não saiu certo, que esmaga a alma, que angustia, que sufoca, que limita, né? Então você vai sentir isso. Essa força, ela é de fora para dentro, ela é uma ação externa, tá bom? Que vai assediar o homem e vai oprimir o homem, gerando dores no corpo, dores na alma, mal-estar físico, mal-estar emocional, tá bom? A pessoa também pode ter mudança de humor significativa e até mesmo chegar a um nível de depressão, tá bom? Por causa de um nível de opressão. O próximo nível seria o de possessão. O que seria uma possessão? A possessão já é uma regência interna. Se na opressão os demônios estão agindo externamente, é uma força de fora para dentro. Já na possessão, essa força é de dentro para fora. Então, quando a gente fala de possessão, não significa que a gente está falando de manifestação demoníaca. Quando existe uma possessão, sim, quando você colide com essas forças demoníacas, quando eles são expostos, eles podem vir a manifestar. Mas não significa que só tem demônio quem manifesta. Não, gente. Muito pelo contrário. Muitas das vezes os demônios que estão mais fortalecidos, que são mais fortes, são aqueles que não manifestam. Eles ficam ali incubados. Então, na possessão, esse nível, né, de influência, ele passa a ser interno. Os demônios agora estão habitando dentro, gerando essa força de dentro para fora. Mas, pastora, o cristão pode ficar endemoniado, pode ficar possesso? Sim, pode, se tiver base legal, né? Mas, pastora, a palavra de Deus diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou jorrar água doce ou jorrar água salgada. Sim, mas nós precisamos entender que nós somos tricotômicos, nós somos um espírito que possuímos uma alma que habita em um corpo. Então, quando o Espírito Santo de Deus se conecta em nós, ele se conecta no nosso espírito. É no espírito que você sente o poder de Deus, que você escuta a voz de Deus, que você recebe revelações de Deus. Amém? É ali que o Espírito Santo de Deus habita, mas ainda assim você continua sendo uma alma e um corpo. E se ele encontrar base legal, sim, ele vai entrar. Ele é um espírito e ele precisa de uma casa, ele está precisando de uma casa para ocupar, tá bom? Então, essas manifestações, elas podem ser vistas de muitas formas, gente. Por exemplo, através de uma enfermidade. Tem demônios, né, que estão, na verdade, trazendo enfermidades, né? Eles estão ali incubados, a pessoa não sabe que está possessa, mas é um demônio. Em Lucas capítulo 13, versículo 10, diz que Jesus Cristo estava ensinando na sinagoga e ali estava uma mulher que tinha o espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia se endireitá-la. Quando Jesus viu, chamou aquela mulher à frente e disse: mulher, você está livre dessa doença. Impôs as mãos e imediatamente essa mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Gente, quem era essa mulher? Essa mulher, ela estava na casa de Deus, uma filha de Abraão. Ela era uma mulher, né, de Deus, com aliança, tá bom? Então o Senhor está aqui mostrando que sim, aqueles que estão dentro da igreja, que têm uma aliança com Deus, eles podem estar sendo atormentados por demônios, e esses demônios vão se manifestar de muitas formas. Esses demônios incubados, né, eles se manifestam através de doenças físicas, doenças emocionais, loucura, né, vários tipos de transtornos, risada, choro, né, mudança de comportamento de voz e por aí vai, fora outros tipos de manifestações que são mais comuns, que você conhece, como encurvar a mão, mas aí já é uma manifestação. Mas às vezes o demônio pode estar dentro do corpo, gerando outros tipos de problema, por exemplo, gerando frieza sexual, impotência sexual, né? Então, enfim, ele pode estar ali destruindo também
as forças vitais dessa pessoa, né? Aquela pessoa vai se sentir enfraquecida, sem vontade de orar, sem vontade de buscar a Deus, tá bom? Sem vontade de viver até, né? Por quê? Porque ali existe uma ação dentro dela de demônios que está influenciando a sua vida, tá? Então, a gente precisa entender o seguinte: se tem níveis de influência, tem portas de acesso aberta. Os demônios, eles só vão entrar quando tem esse tipo de porta, amém? Ele só vai colocar uma marra na sua vida se tiver esse tipo de portal. Ele só vai colocar um jugo se ele conseguir uma base legal. Ele só vai trazer um nível de opressão se tiver uma base legal, tá bom? Ele só vai trazer a possessão, só vai entrar no corpo se tiver uma base legal. Então, quais são as portas de acesso mais comum? Gente, as áreas pecaminosas da nossa vida, pecados que nunca foram confessados, pecados que nunca tiveram arrependimentos, porque às vezes a pessoa, eu já fiz 1 milhão de renúncia, tá, mas será que teve arrependimento para cada dessa renúncia? Tem que ter um arrependimento genuíno, tá bom? Com pecados que às vezes são confessados, mas não são abandonados. E isso está alimentando Satanás, tá bom? Então a serpente é alimentada pela carnalidade. Outro portal são as heranças espirituais, as cargas genéticas que nós recebemos dos nossos antepassados, porque assim como eu recebi um DNA biológico, eu também recebi um DNA espiritual. Eu tenho uma carga que eu recebi, e essa carga espiritual, ela pode ser de bênção ou de maldição. Então eu posso sim, por causa dos pecados dos meus antepassados, estar sofrendo um dano, uma consequência. Existem maldições que são visitadas de pais para filhos até a 3ª e a 4ª geração. Amém? Então, outra porta que é aberta são as feridas que não foram curadas. A cura interior, ela precisa caminhar junto com a libertação espiritual. Então, traumas, rejeição, falta de perdão, raiz de amargura, né? Tudo aquilo que foi vivenciado e que não foi restaurado. Muitas vezes a gente diz, né? Não, pastora, já resolvi isso, já perdoei, né? Mas, na verdade, a gente levantou, foi muros de proteção. Mas aquela ferida ainda tá ali latente. E se tem ferida, tem demônio, porque os demônios são uma energia. Eles vão se alimentar dessas energias negativas. Os demônios são espíritos, melhor falando. Os demônios são espíritos, eles vão procurar se alimentar dessas energias negativas, tá bom? Então, outra porta de entrada são os vínculos, alianças, pactos, consagrações que nós fizemos, ou os nossos antepassados fizeram, né? Conceitas, ocultismo, idolatria, feitiçaria, a nova era, e por aí vai, gente, né? A gente tem sofrido muitas influências nesses dias, as pessoas estão muito confusas, não sabe mais o que é certo, o que é errado. A gente que prega sobre a libertação, a gente é taxado como religioso. Por quê? Porque agora tá na moda ser crente e você caminhar no pecado, tudo certo, você pode fazer de tudo, não precisa mais orar, não precisa jejuar, né? Então o mundanismo, as filosofias do mundo têm adentrado na igreja, né? Filosofias ocultistas, humanistas, hinduístas, né? E aí a gente tem visto aí cristãos fazendo constelação familiar, hipnose, acupuntura, yoga, e vai dando aperturas, portais para as trevas, né? E não tem nada a ver, isso é bobeira, não tem nada a ver, né? Acessando através da televisão, né? Filmes, programações recheadas de ocultismo, de feitiçaria. Pastor, não tem nada a ver, né? Jogos. Então, por causa disso, você vai abrindo portais. Você é um edifício espiritual cheio de portas e janelas. Os seus 5 sentidos são portas espirituais. Então, como que eu sei se eu tô debaixo de uma influência demoníaca? Gente, simples. Tem alguma coisa na sua vida que você não tá rompendo? Tem alguma coisa que é sua... Você se sente influenciado? Você gostaria... Pastor, eu gostaria... Tem gente que fala, não, eu vou começar esse ano, tudo vai ser diferente. Eu vou orar, vou jejuar, eu vou buscar a presença de Deus. Eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade. Você tem planos, você tem projetos, mas aí o que acontece? Acabou o ano e você não fez nada. Por que você não fez
Porque você queria, era o desejo do seu coração, mas parece que a sua vida tá atada. Você tá bloqueado, você não sai do lugar, você não avança, você não cresce. Ou porque, pastor, eu queria casar, não consigo casar. Eu queria abrir uma empresa, não consigo. Eu queria terminar a faculdade, não consigo. Então você está debaixo de uma influência demoníaca. Então a gente percebe isso. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que tudo eu posso naquele que me fortalece. Se eu não estou conseguindo, tem um nível de influência que pode estar no meu corpo, na minha alma, no meu psique, nas minhas emoções. Eu tenho que perceber isso, né? Qual foi a porta que foi aberta? Eu tenho que identificar isso, né? Foi a impureza? A impureza se inicia na mente. A gente começa a pensar aquilo que não tinha que pensar, né? Isso vai estar atraindo demônios de perversão, né? É o que? A mentira, né? Eu posso atrair o espírito do engano, da feitiçaria, através da minha boca, através da mentira, porque a palavra de Deus diz que pro cristão tem que ser sim, não, que passar disso é procedência maligna. Tá pagando mal com mal? Falaram mal de você, te injuriaram, te caluniaram, te difamaram, aí você foi pra internet, ou então você foi tentar se justificar falando mal de você, ou tentando se defender falando mal dos outros, pagando mal com mal. Então assim, o coração ficou cheio de orgulho, não liberou perdão. Tudo isso são portais espirituais. Amém? Se você está sendo afrontado, caluniado, injustiçado, querido, espera no Senhor. É doloroso? Sim, dói, você chora, né? Você sofre, porque geralmente você passa por isso por pessoas que você ama, por pessoas que estão perto de você, né? Segundo a palavra de Deus, Davi passou por isso, falou sobre isso. Aqueles que você abre a tua casa, que come contigo, são aqueles que te traem, que te machucam. Porém, quem te justifica é o Senhor. A árvore se conhece pelo fruto, e no final das contas todo mundo vai ver quem está frutificando, quem está dando frutos bons, quem está tendo fruto podre. Amém? Então quem te justifica é o Senhor. Mas quando você entra em justiça própria, aí vai ter implicações espirituais, tá bom? Então é isso, querido. Você precisa identificar quais são as portas que são abertas. Eu tenho visto nesses dias muitos pais me procurando, dizendo que crianças têm sido atormentadas. Pastora, meu filho não está conseguindo dormir, meu filho toda hora está doente. Gente, existem portais que são abertos na vida das crianças, né? Para começar, o pai é o telhado da vida da criança. Se esse telhado tiver rachadura, pronto. A fragilidade espiritual da vida do pai é o principal motivo da criança estar ali oprimida. A criança pode sentir níveis de opressão? Sim, gente. Ela não existe alminha e almão. Criança também fica possessa. Criança também fica oprimida. Criança também fica com ataduras espirituais. Criança também passa por obsessões, tá bom? Então a gente precisa vigiar, buscar a nossa libertação espiritual, primeiro de tudo, para proteger os nossos filhos, tá bom? Porque pode existir uma transferência demoníaca através desses espíritos familiares, tá bom? Mas também tem coisas que abrem portais, consagrações a demônios, né? Contaminação já dentro do ventre da mãe, né? Aquela mãe que consagrou o filho às entidades malignas, ou fez uma promessa, ou ofereceu o filho, né? Alguma entidade, trazendo vínculo, né? Através do nome, né? A criança nasceu no dia de São Pedro, aí bota o nome lá de Pedrinho, tá bom? Maldições lançadas por pessoas de autoridade, um pai, avós, pastores, tá bom? Tentativa de aborto, ali já entra uma raiz de rejeição na vida dessa criança, tá bom? Ela vai ter uma perseguição de espírito de morte, tá bom? A orfandade, a bastardia, gente, gerar filhos fora da aliança do casamento, isso também é um portal espiritual, tá bom? Filhos gerados em ventres contaminados, né? Ventres que passaram por aborto, porque o nosso ventre, né? Ele foi feito para ser um lugar para gerar vida, e quando se tem um aborto, pronto, ele passou a ser um sepulcro. Então aquela criança que nasce depois de um aborto, aquela criança que está sempre passando mal, tá bom? Então tudo isso são implicações espirituais. As crianças já podem
podem nascer debaixo de um transtorno. E a gente tem visto aí tantos transtornos, né? Como nunca antes acessando a vida das nossas crianças. Isso tudo, ele começa com uma influência demoníaca. E ela vai ganhando níveis, ela vai ganhando proporções maiores, tá bom? Como nós vamos quebrar essas influências, gente? Em Cristo, amém? Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir, aniquilar todas as obras de Satanás. Então é em Cristo Jesus que nós vamos ver esses poderes sendo quebrados. A unção do Senhor, ela quebra todo jugo. Agora, vamos lá, nós precisamos entender e conhecer os princípios da libertação espiritual. A gente caminha sobre princípios, sobre leis, sobre fundamentos. E se você não conhece isso, sinto muito. Você vai sofrer as consequências disso, né? Pela sua ignorância. Você vai perecer, porque o inimigo, ele caminha sobre esses fundamentos, tá bom? Então ele sabe, né, que uma vez que você quebra o princípio, você tem uma base legal. Você está dando uma base legal. Você está dando uma área para ele, está perdendo o governo, né, daquela área, e ele está tendo ali a jurisdição daquele lugar. Então como que eu faço? Eu faço um check-up espiritual, eu faço uma investigação espiritual minuciosa da minha vida, eu estudo a minha árvore genealógica, eu procuro saber o que aconteceu com os meus antepassados, né? Pastora, minha vida ninguém prospera, todo mundo morre, pastora, é uma desgraceira, eu não consigo ter nada, eu não consigo conquistar nada. Oh meu Deus, então provavelmente tem aí um derramamento de sangue, foi feito aborto, assassinato, né? Qual é o altar que foi levantado, tem que ser quebrado. Então a gente faz isso através de um processo de libertação espiritual. A libertação espiritual é o processo de santificação da vida do cristão, amém? Então a gente precisa, primeiro, diagnosticar que nós estamos debaixo de uma influência demoníaca. É o primeiro passo. Tem alguém enfermo entre vós? Vá até os presbíteros, ou seja, você vai pro médico porque você diagnosticou que tem alguma coisa de errado acontecendo com você, tá bom? Então o primeiro passo é identificar que aquilo que você está vivendo hoje não é um padrão comum. Não, Jesus Cristo veio para te trazer vida e vida plena. Se você está sendo roubado, saqueado, é porque o inimigo está conseguindo entrar na sua vida. E se ele entrou, tem uma base legal. Então o segundo passo é diagnosticar, é fazer a investigação, é examinar-se. Examina-se, pois o homem é a si mesmo. Então é você saber o que aconteceu, qual foi a porta, qual foi a entrada, quando foi, quantos são. Você precisa saber, amém? Porque a partir daí você vai saber com quem você está guerreando. Aí sim, você vai fechar essas portas com arrependimento, com renúncia. Você vai entrar em colisão com as trevas usando a autoridade espiritual. Porque o Jesus nos deu autoridade sobre os demônios para pisarmos a cabeça da serpente e do escorpião, tá bom? Mas qual é o processo mais importante da libertação espiritual? É o check-up espiritual. É ele que vai trazer luz, vai ser um canhão, tá bom? Se a gente falha nesse processo, falhou em tudo. Por quê? Porque se você não descobre o que aconteceu, como é que você vai confessar? Como é que você vai renegar? Como é que você vai colidir? Porque os demônios, eles não saem por vontade própria. Você tem que expulsar. Lúcifer não saiu do céu porque ele quis sair, né? Porque ele disputou ali com Deus. Não, simplesmente ele foi expulso com 1/3 dos anjos, ok? Então é assim que acontece na libertação espiritual. E se você deseja hoje uma ajuda espiritual, quantas pessoas falam comigo, pastora, eu nunca ouvi falar essas coisas que a senhora tem falado. Na minha igreja não se ensina sobre isso. Na verdade, até se levantam contra o Ministério de Libertação. Diz que não tem nada a ver, que isso é heresia. Mas você sabe a dor que você está sentindo, né? Então, assim, mas isso é uma ignorância, a falta do conhecimento da teologia da libertação. Amém? Eu tenho mais de 14 anos no ministério e eu ajudo cristão todos os dias a se libertarem espiritualmente, ok? Então, o que a teologia fala não é o que
a teologia tradicional ela diz, tá bom? E o que a nossa experiência diz, o que eu vejo todos os dias é muito diferente do que muitas pessoas estão dizendo. E isso, é claro, é Satanás para confundir a mente, para que você possa continuar passivo, aceitando todo esse dano, essa dor sobre a sua vida. O diabo quer ficar aí ocultado e camuflado. Então, para isso, né, para ajudar o corpo de Cristo, eu estou aqui todos os dias, na hora do valente, ao meio-dia, trazendo essa palavra. E Deus também me deu, né, a chave, né, do check-up espiritual. O que é o check-up espiritual? É uma mentoria espiritual. Não é um curso, não é um treinamento, eu tenho vários, tá bom? Mas o check-up, ele é uma mentoria, onde eu vou pegar nas suas mãos, vou te conduzir dentro de um processo de libertação espiritual e cura interior. Amém? Nós vamos fazer uma investigação minuciosa para descobrir qual é a verdadeira causa, qual é a raiz do seu problema, a fim de que você possa romper. Amém? Eu vou te ensinar a fazer os atos proféticos, a quebrar as maldições, a remir o seu DNA espiritual. Você vai estudar sobre anamnese sexual, anamnese financeira, anamnese emocional. Você vai fazer uma vasculha na sua vida espiritual. E no término de toda essa vasculha, você vai passar por uma oração de guerra. Amém? Onde a gente vai entrar em colisão com as trevas para repreender esses demônios. Então você é acompanhado num grupo exclusivo de mentoriados durante 3 meses. Você tem a ajuda de uma equipe de libertadores, da minha equipe, amém? Que tá lá, todo dia tem um plantonista que vai estar orando, intercedendo por você, fazendo guerra espiritual pela sua vida. Você vai participar de encontros de imersão de oração, porque eu vou fazer guerra espiritual, batalha espiritual. Toda segunda-feira eu estarei com você ao vivo, amém? Durante todo esse processo, para trazer palavras de conhecimento que vão fortalecer você. Enfim, gente, vai ser um divisor de águas na sua vida. Então, se você identificou na sua vida algum nível de influência demoníaca e você chegou à conclusão, pastora, eu preciso de restauração, porque libertação é para crente. Então, pastora, eu preciso. Pastora, eu quero muito ser ajudado, eu quero muito ser mentoreado pela senhora. É só você colocar aí, eu quero. Se você colocar eu quero, você já vai receber o link de acesso. Na mentoria, não é como curso, né, que fica aberto lá para quando você quiser entrar e comprar, adquirir, você adquire. A mentoria, a gente abre um grupo e depois a gente fecha, porque eu não tenho como aconselhar, porque todo dia eu tô lá no grupo dando conselho, direcionamento. Eu não tenho como fazer isso para um grupo muito grande, ok? Então, a gente trata desse grupo e depois a gente que terminar todo o tratamento, aí a gente, posteriormente, quando eu tiver um tempo, a gente abre uma nova turma. Então, nesse momento, eu estou com uma turma aberta, com vagas abertas para o check-up espiritual. Vai fechar em poucos dias. E depois que fechar, não adianta. Pastora, posso entrar para mentoria individual? Não vai conseguir entrar para mentoria. Aliás, posso entrar para mentoria em grupo? Não vai conseguir entrar para mentoria em grupo, tá bom? Não consegue. Então, para conseguir, bote agora. Amém? Eu quero, você já vai receber o link, qualquer coisa você pode me chamar no direct, que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Se você chegou aqui agora, seja mais do que bem-vindo, você está na hora do valente, eu estou aqui de segunda a sexta, ao meio-dia, para te ajudar no seu processo de restauração espiritual, amém? Então, eu quero ler aqui os comentários, aquilo que você colocou aqui. Amém? Graça e paz, missionária linda, Rosenilde, me dando a graça e paz. Deus te abençoe, minha filha. Mari botou como vencer essas amarras. Mari, eu falei sobre isso agora. Amém? Como vencer? Você precisa identificar onde estão, por que entrou, quais foram as portas de entrada, tá bom? Renunciar, renegar, pedir perdão, cortar o vínculo, quebrar a aliança, tá? Tudo isso faz parte do processo de libertação, tá? E depois entrar em colisão com as trevas. A minha irmã fica rindo sozinha, dando gargalhadas. Juliene, ela se tranca dentro de casa e não sai. Juliene, ela está debaixo de possessão demoníaca, tá bom?
é um espírito de escárnio que está sobre a vida dela, uma pombagira, né? Ou até mesmo um espírito de loucura. Ela precisa ser tratada com urgência, tá, gente? Sua família é cristã, ela é crente. Se não for crente, orar, toda a família junto, fazer batalha espiritual para que ela possa conhecer a Deus. Tem caixa de demônio que só sai com oração, com jejum. E se ela for cristã, em nome de Jesus, traz ela para o check-up espiritual para que ela possa passar por esse tratamento espiritual, tá? Raquel, muito forte, amém, Raquel. Já está assim há mais de 7 anos, misericórdia. Misericórdia, amém? Aí o que acontece? Vai pro médico, daqui a pouco vão internar no manicômio, entendeu? Ó, tá com espírito de loucura. Gente, é triste demais, amém? Precisa de libertação, amém? Foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir, Juliane, as obras de Satanás, tá? Tudo que você está falando aí está acontecendo na vida dela. Ela fala dos meus avós todos os dias. É espíritos familiares. Provavelmente esse espírito de loucura já está na linhagem geracional, tá? Então você também trate de passar aí por um processo de libertação, tá? E para remir, para quebrar essa maldição sobre a sua linhagem. Paulo, pastora, como é que a gente confessa o pecado? Para quem que deveremos... E, pastora, quem é que devemos confessar? Você vai confessar os seus pecados para alguém que você tenha confiança, amém? Pode ser seu cônjuge, pode ser uma mãe, um pai, um irmão em Cristo Jesus, um líder espiritual, tá? Alguém que você tenha confiança, tá bom? A gente confessa para Deus para remissão do nosso pecado, porque só Deus pode nos remir, mas a gente confessa para o homem para que a gente possa ser curado, assim. Tá na palavra de Deus, é bíblico, ok? Meu Deus, o que fazer com a criança que veio depois do aborto? Quebrar a maldição. Aí a mãe tem que passar por um processo de libertação espiritual. Gente, o aborto é uma consagração, é uma oferenda a Moloque. Né? Você está entregando o sangue de uma linhagem na mão de Moloque. Traz problemas na área financeira, invoca o espírito da morte. Nossa, um monte de problemas, tá bom? Então tem que pedir perdão, se arrepender e fechar esses portais, sair desse vale de Moloque aí, tá? Vem pro check-up espiritual. Pastora, quando eu estava grávida, eu senti rejeição porque meu marido queria um menino e hoje ela tem muitas dificuldades, principalmente aprendizado. Eu senti a rejeição porque ficou muito inconformado. Sim, gente. Quando tem uma rejeição no ventre, né? Porque a mãe ficou assustada, porque não queria aquela criança, ou liberou a palavra, só de você mencionar, eu acho que eu vou abortar, ou então porque queria um sexo, veio outro, já entra ali um espírito de rejeição, tá bom? Vamos lá. Então, aí a Eris perguntou, tem alguma oração para quebrar? Eris, o processo de libertação, ele não acontece com oração, né? Por isso que tem muita gente aí que fica de seminário em seminário, aí eu já quebrei, pastora, tudo. Aí ele fica quebra, mas continua sendo quebrado, porque não é uma oração, tá bom? Você precisa entender, conhecereis, é através de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. A libertação, ela passa por processos. Primeiro, conhecimento, arrependimento, confissão, renegação. Aí a oração é na hora da renegação. Que aí a gente ajuda o libertador, porque às vezes a pessoa não sabe como orar, aí a gente pega ajuda. Amém? Sim, tem orações que a gente pode fazer especificamente para cada tipo de caso. Aí você vai renegar, vai orar, mas não adianta só renegar se não tiver feito as outras coisas. Por exemplo, eu renego, mas eu tô renegando, eu não sei nem o que é aquilo, não tirei do meu coração. Não adianta, não é assim. Tem altares remidores, tá bom? Então não é simplesmente uma oração pronta que vai funcionar, ok? Então, sim, tem orações, tem um padrão de oração para espírito de bastardia,
né? Você tem que pedir perdão pela bastardia na sua linhagem geracional, tem que pedir perdão se foi você pela sua própria bastardia, por ter gerado filhos fora da aliança do casamento, né? Você vai retirar aquela criança do vale de Moloque, tá bom? Por quê? Porque quando existe uma bastardia, existe ali uma adoção espiritual, então Moloque, Iemanjá vai adotar aquela criança, né? Ela tá debaixo de um espírito de rejeição, então você vai rejeitar e vai renegar, se levantar vai se levantar em autoridade contra aquele espírito de rejeição, vai remover profeticamente, declarando aquela criança do vale de Moloque, ou você vai sair daquele vale, né? Por quê? Porque é um vale de destruição, tá bom? A palavra de Deus diz que os bastardos não entrarão na Assembleia do Senhor, tá bom? Qualquer hora dessa eu faço uma live aqui só falando de bastardia, tá? Mas é isso que eu tô ensinando pra você. Tem todo um princípio, não é a oração, é um princípio. Princípio do arrependimento, da confissão, tá bom? Então não é regregar por renegar, tá? Como vencer a prostituição, pastora? Paulo, eu tenho te explicado lá no direct, né? Então você tem que, primeiro de tudo, se posicionar em Cristo Jesus. Não é casado, tem que casar. Tem que parar de fornicar. Porque assim, sexo é só debaixo da aliança do casamento. Se não tá debaixo da aliança do casamento, não pode ter relação sexual. Tem que ter igreja. Amém? Tem que estar debaixo de cobertura espiritual. Então, para você conseguir vencer as pombagiras, pilintra, né, os demônios que entraram, que tem aprisionado, o primeiro passo esteja dentro de uma igreja, amém? Esteja debaixo de uma cobertura espiritual. Você já é batizado? Se batize e se case. Esse é o primeiro passo. Se você não fizer esse beabá, não adianta, que eu não vou te ensinar mais nada, não vou te dar orientação mais nenhuma. Sabe por quê? Porque se você for colidir com as forças demoníacas que estão sobre a sua vida, sem você ter consertado essas áreas fundamentais, o demônio vai escangalhar você. Né? Porque como é que a gente vai colidir, né? Tinha uma musiquinha antigamente que, gente, já passei muito dessa live, né? Porque vocês vão perguntando sobre outros assuntos diferentes do assunto que foi tratado aqui. Acaba que eu tenho que ficar falando, mas enfim, vamos lá. Tem uma musiquinha que a gente cantava antigamente: debaixo dos nossos pés, debaixo meus pés, Satanás, debaixo dos meus pés. Eu não posso entrar em colisão com as trevas se meu pé estiver sujo. Então, primeiro, Paulo, passar pelo processo de santificação, meu filho, tá bom? Vai buscar uma igreja, vai se batizar, vai se casar com essa mulher que você vive hoje, aí você vai conseguir vencer. Então vamos lá, eu vou orar, não dá mais tempo de ler, gente. Disseram ser esquizofrenia. Sim, a esquizofrenia é um ninho de Satanás, tá bom? É um ninho de Satanás. Precisa de libertação. Claro, gente, a ciência vai falar sobre os dados científicos de estudo, não conhece a espiritualidade. E vai tacar remédio. Pastora, como eu faço para falar com a senhora? Para ter atendimento? Jéssica, só me chamar no direct. Amém? Só me chamar no direct. A gente tá com a vaga aberta para mentoria em grupo, tá bom? E se você desejar uma mentoria individual, é só preencher um formulário de aplicação para concorrer uma vaga na minha agenda. Me chama no direct que eu passo para você o formulário de aplicação, tá bom? Vamos orar, gente. Amém? Passei já da hora aqui com vocês hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor amado, por essas vidas que têm estado aqui, porque eles têm fome e sede de Ti, porque eles querem, Senhor, romper espiritualmente. Mas eu te peço, Senhor, ó Deus, que todas as travas sejam removidas dos olhos. Senhor, em nome de Jesus, todo sofisma, todo bloqueio, toda fortaleza, toda mentira, todo engodo de Satanás, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que tem impedido, bloqueado essa pessoa de romper para a glória do Teu nome, que caia por terra. Senhor, que a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, Senhor, venha, Deus amado, estar, Deus, sobre a vida deles, sobre a casa deles. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a unção que quebra todo jugo, que desata nós. Em nome de Jesus, receba a unção do Senhor nessa tarde, e que todo jugo de Satanás, todo jugo opressor, em nome de Jesus,
Jesus, sai! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha sua mente alerta para pensar os pensamentos de Deus e agir de acordo com a vontade do Senhor. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo e abençoar muitas outras vidas. Amém? E amanhã nós estaremos aqui novamente, se Deus permitir. Amém? Amanhã é sábado, um final de semana abençoado. Na segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui, amém? Ao meio-dia, na hora do Valente. E você que vai ser meu mentoriado, já te vejo hoje dentro do check-up espiritual. Deus te abençoe, valente de Deus.